E se Deus revelasse algo a você antes mesmo de alguém abrir a boca? Sejam bem-vindos ao Devocional Elas e Deus. E o tema de hoje é revelação. Vamos falar sobre Isabel. E o texto para lermos está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 41. E aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo e nós estamos falando sobre as mulheres da Bíblia do Novo Testamento. E hoje vamos falar então sobre Isabel, a prima de Maria, aonde ela se encontra com ela no momento mais importante da vida delas. Isabel era uma idosa que já na sua velhice não tinha expectativa de gerar um filho, mas ela está grávida. E agora Maria, quando recebe a voz do anjo dizendo da promessa que havia no seu ventre, ela coloca no seu coração o desejo de visitar Isabel. E naquele tempo não foi o WhatsApp que avisou a Maria que Isabel estava grávida, mas foi o próprio anjo. Quando Maria questiona e diz: como isso será possível? Então o anjo fala para ela dizendo: Maria, Isabel, já em sua idade avançada, está no seu 6º mês de gravidez, porque para Deus tudo é possível. E quando Maria está se aproximando da casa de Isabel, nós vamos ver que a criancinha no ventre de Isabel começa a saltar, começa a se movimentar. E naquele momento Isabel foi cheia do Espírito Santo e ela recebe uma revelação que muitos judeus daquela época não tiveram. Isabel olha para Maria vindo de longe e ela fala: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Ela tem a revelação do céu de que Maria era a mãe do Salvador, o esperado pela nação de Israel. Só recebe revelação quem está em comunhão com o Pai. Isabel era uma mulher que vivia em comunhão com o Pai Celestial. Isabel era uma mulher que conhecia as Escrituras, que acompanhava todas as revelações proféticas do Antigo Testamento. Enquanto muitos sacerdotes daquela época viviam uma religiosidade apenas de aparência, Isabel conhecia a palavra e ela estava esperando o Messias. Quando ela recebe uma revelação do Senhor, isso ensina a nossa vida que revelação é dada a pessoas que estão em comunhão com o Pai. Como está a sua comunhão com o Pai hoje? Será que você tem ouvido a voz dele? Será que você tem recebido do céu revelações em que algumas pessoas à sua volta ainda não tiveram? Maria recebe esta revelação. Quem vive o sobrenatural de Deus compreende as coisas espirituais. Isabel estava vivendo um milagre no seu ventre. É por isso que ela tinha tanta convicção quando ela se encontra com Maria, porque ela também estava vivendo algo sobrenatural. Quem vive coisas sobrenaturais compreende as pessoas à sua volta que também estão vivendo milagres. Pessoas que não têm fé, pessoas que não acreditam em Deus, não conseguem compreender os milagres que as pessoas estão vivendo e muitas vezes zombam e até criticam, mas aqueles que estão vivendo coisas sobrenaturais conseguem entender e glorificar a Deus através da vida de outras pessoas. Para encerrarmos, o que aprendemos com Isabel é que ser cheio do Espírito Santo é reconhecer aquilo que Deus está fazendo. Ser cheio do Espírito Santo é uma alegria constante em nossa vida, independente da circunstância. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele consegue enxergar Deus agindo em todas as situações. Isabel se alegra e ela é cheia do Espírito Santo porque ela consegue enxergar
Deus agindo naquela situação. Deus estava agindo na sua vida. Deus estava agindo na vida de Maria. Deus estava agindo em favor da nação de Israel. Ser cheia do Espírito Santo é reconhecer aquilo que Deus está fazendo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, essa alegria, ela vai contagiando outras pessoas. O desejo do meu coração através deste vídeo é que você tenha este desejo de viver esta vida cheia do Espírito Santo, de viver esta vida de revelações espirituais, enquanto uma multidão de pessoas estão caminhando sem rumo, sem viver experiências, sem expectativas humanas. Eu e você precisamos estar cheios do Espírito Santo, recebendo revelações do céu sobre as nossas vidas, recebendo palavras do céu sobre a nossa vida, nos dando direção, nos mostrando o futuro. Enquanto os judeus andavam distraídos com tantas coisas, Maria e Isabel estavam sendo cheias do Espírito Santo, tendo a revelação do futuro, a salvação para a humanidade, aquele que resgataria Israel. Que possamos viver todos os dias esta comunhão, essa graça, essa revelação do Pai Celestial em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém, curta este vídeo, escreva nos comentários o que está faltando para você também receber revelações do céu, para você também ter essa alegria de alguém que é cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou Karine Moraes e este foi mais um devocional Elas e Deus. Que a sua fé permaneça firme no Senhor.